Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros e hoje nós vamos falar sobre partidos políticos durante a República Brasileira. Vamos tentar responder a seguinte pergunta: será que existiram partidos de massa? Partidos que representavam setores mais populares ou apenas os partidos que representavam os segmentos mais elitizados, aqueles que controlavam as riquezas e, a partir do controle das riquezas, controlavam também o aparelho do Estado? Então vamos dar alguns exemplos ao longo do século XX de partidos que surgiram e que buscaram expressar, representar segmentos diferentes da sociedade. Bom, na década de 20, vamos voltar ainda um pouquinho, vamos começar pelo contexto. Vamos pegar aqui o contexto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um evento gigantesco, do qual o Brasil fez parte, porém a participação brasileira não se deu no campo militar. E a Primeira Guerra teve uma consequência no Brasil que também não teve nenhuma natureza militar, mas sim uma natureza econômica. A Primeira Guerra ela vai provocar no Brasil um surto industrial. O que é um surto? Um surto é um crescimento rápido, movido por razões específicas, no caso a Primeira Guerra, e que tem curta duração. A gente sempre imagina a ideia de um boom, de uma curva bem acentuada, um pico de crescimento, muito próprio, por exemplo, das epidemias, que tem um crescimento bem rápido e depois decrescem também rapidamente. Mas se foi um fenômeno rápido, que consequência ele trouxe para o Brasil? Como se tratou de um surto industrial, esse fenômeno vai gerar uma forte urbanização no país. Um processo de migração de áreas rurais para as áreas urbanas, em busca de empregos e melhores condições de vida, e um processo de imigração também. Então, no período que se segue, a Primeira Guerra, só para você lembrar, ela ocorreu entre 14 e 18, ou seja, o período que se segue, é lógico, vamos colocar aqui, é a década de 20. Então, ao longo da década de 20, ocorrem mudanças nessa distribuição da população e surge essa novidade, que é essa emergência de uma população urbana que pode ser dividida em uma classe média urbana, e também uma classe que a gente vai chamar de uma classe proletária. Então, dois grupos novos. Quando eu digo novos, gente, não quer dizer que eles não existiam, que não existia nenhum. Lógico, existia, mas não tinha relevância. Em história, a gente presta atenção nos fenômenos sociais, políticos, econômicos que tenham relevância para explicar os desdobramentos. Pois bem, a emergência dessas classes sociais, elas não combinavam com a política existente no país. E qual era a política existente no país? Era a chamada política do café com leite, que você conhece, que era a política em que os donos, os grandes proprietários rurais, particularmente os cafeicultores de São Paulo e Minas, associados com outros grandes proprietários rurais de estados menores, chamados genericamente de coronéis, se uniam e controlavam o aparato do Estado, os recursos, os interesses, em proveito próprio. Esses grupos aqui, porém, eram completamente descolados dessa realidade. E eles, que vão aumentando em número, vão se tornando numerosos, começam a se organizar, começam a querer ter um espaço nesse poder, querem penetrar nessa esfera de poder para se beneficiar também. Então, os anos 20 são marcados pela emergência desses movimentos. Aqui, a classe média, eu vou dar dois exemplos para você reconhecer. Um movimento que foi o chamado modernismo. Então, intelectuais de classe média começam a propor uma visão de Brasil diferente da que o país tinha, uma visão, obviamente, de ruptura com o passado,
e de visão de um futuro em que ocorresse uma inclusão maior, e também nos setores militares de classe média, uma decisão mais drástica, a de alterar a ordem das coisas usando as armas. Jovens oficiais do Exército, de classe média, vão às ruas tentar mudar a realidade. Também no movimento proletário, a gente vai ter a emergência, primeiro, do movimento chamado de anarquismo, e depois a fundação de um partido chamado Partido Comunista do Brasil. A fundação do Partido Comunista do Brasil, ela vem na esteira da Revolução Russa. A Revolução Russa, que é de 1917, e vai impactar o movimento operário de todo o mundo. E no Brasil não será diferente. Então vejam, né, só olhando aqui para o nosso esqueminha. Na década de 20, surgem movimentos, né, movimento intelectual, movimento militar, movimento sindical, porque o anarquismo estava fortemente associado aos sindicatos, e movimentos partidários, o Partido Comunista do Brasil, que surge na década de 20. Todos esses movimentos acabam impactando, né, a ordem das coisas, que somada a outros fatores, inclusive fatores externos, eu vou citar um exemplo que marca o fim da década de 20, que foi a crise de 29, acabam provocando ou contribuindo para a Revolução de 30. Então a Revolução de 30, ela encerra um longo período de domínio das elites rurais, mais agitados por essa emergência de movimentos urbanos. Assume Getúlio Vargas, que busca organizar um governo de compromisso, um governo em que, por um lado, ele faz concessões de direitos a esses setores, por outro lado, ele tenta manter os privilégios dos antigos grupos. Nem todo mundo aceita isso. E esta emergência acaba se transformando na década de 30 em dois grandes movimentos de massa. Esses dois movimentos de massa que vão ocorrer nos anos 30 para frente, ok? Vamos ver se você compreende aqui o esqueminha, dos anos 30 para frente, vão surgir dois grandes movimentos. Um deles chamado de Ação Integralista Brasileira, outro chamado de Aliança Nacional Libertadora. O primeiro grupo aproximou muitos intelectuais, não todos, mas muitos, e muitos tenentes, e o segundo grupo também, né, aproximou, né, anarquistas e comunistas, e também alguns intelectuais, mas poucos. Então, nos anos 30 surgem dois partidos nacionais. É a primeira vez que o Brasil tem partidos nacionais. Partidos que tinham projetos de país, projetos de Estado. A Ação Integralista Brasileira, ela tinha um projeto chamado de projeto corporativista. A ideia de se imaginar o Brasil como um grande corpo, em que cada parte do corpo tinha uma função. E a cabeça, aquele que comandava, aquele que liderava, era a figura do chefe do partido, nos moldes do fascismo italiano e do nazismo alemão. No caso do Brasil, este chefe, este líder, era um paulista, um ex-modernista, chamado Plínio Salgado. Por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora vai congregar setores mais à esquerda, alguns tenentes, vou acrescentar aqui também, alguns tenentes, como líder da aliança, que era um ex-tenente, alguns intelectuais modernistas, numa proposta um pouco diferente, que era a proposta comunista, proposta da luta de classes. Ao invés de um corpo se ajudando de maneira integral, uma luta de classes em que as elites seriam derrotadas e os proletários tomariam o poder e formariam uma sociedade comum. Né? Exatamente esta utopia dos anarquistas e, mais tarde, a utopia dos comunistas. Esses dois movimentos cresceram realmente de maneira incrível. A AIB chegou a se tornar um movimento com mais de 1 milhão de adeptos.
a Aliança Nacional Libertadora também cresceu muito e ocorrerá uma radicalização. Evidentemente, eram movimentos que se opunham, se confrontavam, segmentos que não havia conciliação entre eles. E esse choque, essa radicalização, estremeceu a estrutura do Estado. O presidente Getúlio Vargas se aproveitou desta radicalização para recompor o seu governo com os grupos mais moderados, com os setores militares mais antigos, que não eram os tenentes, com as oligarquias, também com setores da imprensa, com setores do empresariado urbano que estavam apavorados com essa radicalização. E com esse apoio todo, Getúlio Vargas, em 1937, dá um golpe de Estado, assume como ditador, manda fechar os partidos, reprime violentamente os movimentos. O líder da ANL, chamado Luiz Carlos Prestes, que era um herói tenentista, é preso. Plínio Salgado vai para o exílio e Getúlio vai governar com o apoio dos setores mais moderados, com o apoio dos militares, dos governadores, e assim, durante 8 anos, permanecerá no poder, tentando conciliar de maneira muito frágil todas essas tensões que marcavam a sociedade brasileira. Então, aqui você tem mais um pedaço dessa história dos partidos no Brasil, desta vez com uma história sobre o período no qual o Brasil radicalizou suas posições entre dois grupos. E quem acabou ganhando foi Getúlio Vargas, que vai ser uma espécie de tertius. Essa palavra é importante. Tertius é o terceiro não envolvido que acaba se beneficiando do conflito entre duas forças radicais. Como eu já disse a vocês em outras ocasiões, a história ela serve justamente para que a gente pense sobre o presente, utilizando o passado como referência. A história nunca se repete. Quando disserem isso para vocês, não é verdade. Porém, a história guarda semelhanças. E essas semelhanças servem para a nossa reflexão de como processos de radicalização acabam não contribuindo para a estabilidade. Pelo contrário, geram instabilidade e favorecem as rupturas, quase sempre autoritárias. Bom, por hoje é só. Quero agradecer a atenção de vocês e até um próximo encontro.